Bem-vindos ao canal Experiência Elétrica, o canal criado para poder falar sobre carro elétrico e eletrificado. O meu nome é Fabiano Macário e hoje eu vou mostrar para vocês o que acontece com o carro quando ele está acabando a bateria. Ou seja, afinal de contas, o carro elétrico acaba a bateria do nada? Então eu vou mostrar para vocês porque hoje eu estou numa situação muito peculiar. Vejam só. Não sei se vai dar para mostrar aqui, porque eu tô de frente para o sol, tem bastante reflexo, tá? Eu tô com 13% de bateria. E aí eu já aviso aos haters de carro elétrico, aqueles que torcem o nariz para o carro elétrico, que eu não costumo ficar com esse nível de bateria, tá? Eu fiz isso de propósito para poder fazer esse vídeo. Então atualmente eu tô com 13% de bateria, ele tá mostrando uma autonomia de 53 km, só que quem entende de carro elétrico sabe que essa não é uma autonomia normal. Por quê? O carro está programado, ele está configurado com o ciclo chinês. Então, no ciclo chinês, o fabricante informa que esse carro tem uma autonomia de 405 km. Entretanto, o Inmetro reduziu essa autonomia em aproximadamente 30%, ou seja, a autonomia fixada pelo Inmetro é de 291 km. Quando eu vou fazer as minhas viagens, eu não programo a viagem olhando a autonomia informada no painel, e sim a autonomia indicada pelo Inmetro. Então, olha, eu levantei hoje bem cedo, hoje é domingo, agora é 7h44 da manhã, tá fazendo 14 graus, tá bem friozinho hoje. E aí tá aí, ó, 13% e com autonomia de 53 km. E olha que interessante, gente, consegui rodar com ele 322,7 km, ou seja, ele já até ultrapassou a autonomia fixada pelo Inmetro. Mas isso não acontece sempre, tá? Isso depende muito da forma que eu estou conduzindo, se eu estou conduzindo ele mais na estrada, se eu estou conduzindo mais na cidade, e essa autonomia eu consegui andando somente na cidade. Eu resolvi fazer esse vídeo porque o vídeo anterior que eu postei aqui no canal, eu falei sobre a autonomia do carro elétrico. E lá eu comentei um vídeo que viralizou na internet. E esse vídeo foi postado pela ex-ministra Cristiane Brito, que mostrou que ela ficou sem bateria na estrada, ela teve que solicitar um reboque para poder levá-la ao ponto mais próximo. E nesse vídeo ela falou que a bateria do carro elétrico ela acabou do nada, acabou quando estava mostrando no painel uma autonomia de 20 km. Então vocês podem ver que eu estou no BYD Dolphin e ele tem uma autonomia semelhante ao do carro dela, do BYD Yuan. Então, assim, se ela falou que no painel mostrava uma autonomia de 20 km, está muito claro que o automóvel dela estava com menos de 10% de bateria. E eu entendo que é muito arriscado você andar numa estrada com menos de 10% de bateria. Eu tô na estrada, mas eu tô próximo de casa e eu também tô próximo de um carregador, ó. Não sei se vai dar para ver aqui. Eu tô próximo de um carregador aqui em Barra Mansa, no posto Metano, em frente ao restaurante Hitchcock. A intenção do vídeo é mostrar para as pessoas que o carro elétrico não tem problema. Na verdade, eu entendo que o problema são as pessoas que não sabem usar o carro elétrico. Então, o plano é o seguinte: eu vou tentar esgotar a bateria ao máximo. Eu vou mostrar para vocês o que acontece quando o carro chega a 10% e depois o que acontece quando ele está próximo de esgotar. E aí, olha, eu tenho aqui, já carregando, um BYD Dolphin. Aqui nós temos uma outra porta de recarga disponível. Então, o plano é o seguinte: esgotar a bateria, voltar para cá e fazer a recarga. Vai demorar talvez aqui 1 hora e meia. Nesse período eu vou tomar um cafezinho ali e vou aproveitar para concluir a edição desse vídeo para poder colocá-lo no YouTube. A intenção é esgotar rapidamente a bateria para que eu não perca o meu domingo com a minha família. Então, talvez eu vá colocar aqui ele no modo esporte para acelerar esse processo, para esgotar a bateria logo, e eu vou mostrando para vocês aqui esse processo, tudo bem? Eu vou deixar aqui em cima o link para esse último vídeo que eu falei sobre a autonomia do carro elétrico. Você não pode perder. Se você gosta do assunto sobre carro elétrico, você não pode deixar de assistir esse vídeo e
ao assisti-lo, deixe o seu like para eu saber que você gostou desse vídeo. Então, vamos lá para o nosso teste. Muito bem, vamos fazer o nosso teste aqui na estrada, tá? Como eu disse, a intenção é esgotar rapidamente a bateria. Então, assim, já aviso aí aos haters de plantão, aqueles que torcem o nariz pro carro elétrico, que isso vai afetar a autonomia. Ó, ele tá dando 323 quilômetros rodados e aí eu vou rodar menos do que esperado. Eu tinha uma previsão de rodar aqui no mínimo uns 340 quilômetros com uma recarga, mas como a intenção é esgotar a bateria rapidamente, pode ser que isso aí vai ser reduzido drasticamente. Eu tô com 12% e assim que chegar a 10% eu mostro aqui para vocês. O carro chegou a 10% de bateria e ele já me avisou aqui que a bateria está num estado crítico. Ou seja, ele está me avisando aqui que eu preciso parar para poder fazer a recarga. Então, assim, eu não sei o que acontece com essas pessoas que postam vídeo que ficaram sem bateria e falam que ficaram sem bateria do nada. Tá? Realmente eu não sei se isso aí pode ser um problema no veículo, assim, uma falha do sistema, ou se isso pode ser uma falha do condutor que não tomou os cuidados necessários. Então aqui eu vou continuar esgotando a bateria, ainda está em 10%, já avisou que é hora de fazer a recarga, e por enquanto o carro não mudou a dirigibilidade dele. Vamos ver o que vai acontecer daqui a alguns minutos. Olha, essa é uma cena que quando acontece com o carro a combustão, ninguém fala nada. Quando o carro a combustão está sendo rebocado, ninguém fala nada. Mas se é um carro elétrico que está ali em cima, esse vídeo ia viralizar bastante. Porque as pessoas iam falar que o carro é ruim, que o carro acaba a bateria, que está sendo rebocado. Mas quando é um carro a combustão, é tudo muito normal. O que eu estou tentando dizer é o seguinte: com o carro elétrico também é normal, tá, gente? Às vezes o carro elétrico está sendo rebocado porque é um carro zero, ele está sendo levado para o cliente, e aí o cliente não quer receber o carro rodado, ele quer receber o carro 0 km. Então tem N motivos para poder rebocar um carro. Inclusive, aquele carro ali pode estar sendo rebocado para poder entregar para o cliente. Às vezes não é nenhum problema. Enfim, isso é tudo normal. Tome muito cuidado quando você assiste esses vídeos aí que viralizam falando mal do carro elétrico. O carro elétrico não é ruim, mas muitas pessoas não estão preparadas para ter o carro elétrico. Isso eu tenho certeza. Eu falo isso porque eu tenho um carro elétrico e eu já tenho uma experiência de quase um ano com o carro e o carro nunca apresentou problema. Eu nunca passei nenhum perrengue nas viagens que eu fiz. Inclusive eu vou deixar alguns links aqui mostrando as viagens que eu fiz. Não fiquei parado em fila, não fiquei sem bateria. É só saber usar, tem que saber programar. E tem que saber fazer alguns cálculos também. E olha que eu não sou muito bom de matemática, não. Eu cheguei agora a 5% de bateria, né? Claro que a bateria está se esgotando mais rapidamente porque eu estou na estrada, estou acelerando mais, deu uma reduzida aqui só para poder fazer o vídeo com mais segurança, mas eu estou andando acima de 110 e eu estou no modo esporte. No modo esporte, o carro fica mais agressivo, ele fica com mais potência, as retomadas são mais rápidas, mas também o consumo, né, a autonomia reduz bastante porque ele consome mais energia, como acontece com o carro a combustão. Vamos seguindo aqui que eu vou tentar reduzir ao máximo a energia dessa bateria. 5%. Bom, pessoal, chegamos aqui a 3%. É um percentual muito baixo de bateria. Repetindo, eu não costumo usar o carro nesse nível de bateria. Eu estou fazendo isso para testar, para mostrar para vocês qual é a reação do carro quando a bateria está acabando. Então eu acabei de sair aqui da rodovia, eu estava na BR-116, que é a Via Dutra. Eu saí dali porque abaixo de 3% o carro começa a mudar a dirigibilidade. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o que acontece. Como vocês podem ver, o carro está com 3% e no painel mostra uma autonomia de 14 km. Então, assim, no vídeo da ex-ministra Cristiane, se ela falou que no painel mostrava uma autonomia de 20 km,
provavelmente ela estava próximo desse percentual de bateria que eu estou aqui agora, 3%. Eu falo isso porque, assim, são motores diferentes, tá? O BYD Dolphin, ele tem 95 cavalos e o BYD Yuan, salvo engano, ele tem 204 cavalos. Então, o BYD Yuan é um carro que tem mais motor, ele é mais potente, mas a autonomia dele é bem semelhante à do BYD Dolphin, de acordo com o Inmetro. O Inmetro estabeleceu que o BYD Dolphin tem 291 km e o BYD Yuan tem em torno de 294 km. Então repare que 14 km de autonomia com 3% de bateria. 3% de bateria é um nível muito crítico para poder rodar na estrada com o carro elétrico. E eu não teria essa coragem. Comigo isso só aconteceria se eu tivesse descuidado aqui da programação da viagem. Geralmente eu faço as recargas com 40%, 30% de bateria, porque eu sou uma pessoa bem paciente e eu consigo programar bem a minha viagem. Então, chegando aqui a 3%, daqui a pouco eu volto a chamar vocês quando chegar a 2%. Muito bem, pessoal, chegamos aqui a 2% de bateria e agora, nesse momento, o carro já começa a se comportar de maneira diferente. A potência do motor caiu drasticamente, ou seja, eu não consigo empregar altas velocidades aqui. Eu estou com o pé embaixo e eu não consigo passar de 45 km, está chegando um pouquinho aqui a 50 km por hora. Mas assim, ele faz isso para poder preservar a energia que ainda tem na bateria. Esse sistema de segurança impede que a bateria se esgote rapidamente e você tem que chamar um guincho, tem que chamar socorro para poder ir até o posto mais próximo. Eu fico me perguntando se realmente o carro da ex-ministra acabou a bateria do nada, assim como ela falou, e se o carro dela não deu esses sinais que estão sendo apresentados aqui no BYD Dolphin. Por quê? O BYD Yuan é um carro que está acima do BYD Dolphin, né? O Dolphin ele era considerado um carro elétrico de entrada. E o Yuan, ele já está um pouco acima. Eu reputo que está até mais acima, né? O SUV mais completo, né? Mais caro também. Então, assim, eu fico pensando se realmente aconteceu do jeito que ela falou e se realmente isso aconteceu, foi uma falha do sistema. Eu não estou aqui para poder falar bem da BYD, né? Eu não estou aqui defendendo a BYD. Problemas no carro pode acontecer? Pode acontecer no carro elétrico, pode acontecer no carro a combustão. Nós vemos aí diversos automóveis com defeitos de fábrica, defeitos crônicos. Citar um exemplo aqui, o Jeep Renegade, né? Todo mundo está vendo aí que o Jeep, esse automóvel tem problema crônico aí na questão do óleo da transmissão. Tem um problema lá de fluido de arrefecimento, ele se mistura com o óleo do câmbio. Isso é um problema grave que aconteceu nesse automóvel, que inclusive fez ele desvalorizar bastante. O pessoal que gosta aí de falar da desvalorização do carro elétrico, né? O carro a combustão também desvaloriza, principalmente quando é um carro problemático, né? Que tem muitos problemas crônicos. Isso aí está passível de acontecer com qualquer automóvel, não é só com carro elétrico. Na verdade é o seguinte, carro é um bem de consumo, tá? Ele não... Se tirou ele da concessionária, ele vai perder valor. Não vai ter jeito. Somente agora, durante a pandemia, é que nós vimos carro usado ficar mais caro, né? Eles valorizaram. Mas nós sabemos que isso aí não foi por conta dos carros, foi por conta dos problemas dos condutores, semicondutores, né? A indústria parou de fabricar alguns componentes e aí não foi possível colocar esses componentes nos carros zeros. E aí, com a falta de carro zero, a venda de carro usado aumentou bastante. Então eu tô aqui, ó, com 2% de bateria, o carro já limitou a potência, ó, pisando forte aqui, ele não vai, tá? Ele está mostrando uma autonomia de 9 km. Eu não confio nessa autonomia. Depois eu vou deixar na tela aqui qual é a autonomia que eu acho que ele faria com esse percentual.
Tem que fazer um cálculozinho matemático aí. Mas assim, quais são as lições que a gente tira dessa situação? Primeiro, vai fazer uma viagem com carro elétrico? Saia com a bateria completa. Uma coisa que a ex-ministra Cristiane não falou foi exatamente isso. Se ela programou a viagem dela, como que ela programou, se ela saiu da casa ou de onde ela estava com 100% de bateria. Ela não falou nada disso. Vai sair com carro elétrico? Programe a recarga. Use o aplicativo PlugShare ou então use o aplicativo ABRP. Ó, o carro tá tão lento, ó, não consigo passar de 30 km por hora aqui nessa subidinha. Então, como eu estava falando, programe a sua viagem, programe a sua recarga, que é o que eu estou fazendo, e com isso você não vai ficar na estrada. Você não vai ter problemas com o carro elétrico, porque todo proprietário de carro elétrico tem que conhecer o seu carro. E aí, antes de comprar, eu pesquisei bastante. Então, eu já sabia que a autonomia dele não é aquela que é mostrada no painel de 405 km. A autonomia dele é aquela mostrada pelo Imetro, tá? É a autonomia mais próxima da real. Por quê? Porque o ciclo chinês, gente, ele é um ciclo totalmente diferente do ciclo adotado aqui pelo Imetro. Consegui chegar aqui no posto de recarga mais próximo. Eu vou fazer minha recarga aqui, não vou me alongar muito. O que a gente pode ver? Ele está com 2% de bateria. Nós conseguimos rodar 352,6 km, superando inclusive a autonomia do Imetro, que é de 291 km. Agora eu vou colocar o carro aqui para carregar. Se eu aguardar a carga completa, vai demorar. Mas eu tenho a opção de fazer a recarga de 50% e ir embora para poder curtir o meu domingo com a minha família. Então vamos ver o que eu vou fazer aqui. Muito bem, acabei de fazer a conexão ali para poder fazer a recarga, né? Aqui não é um posto de recarga ultra rápida, é uma recarga rápida. Esse eletroposto fica aqui no posto Metano, em frente ao restaurante Hitchcock. E aí ele está dando uma previsão aqui de recarga de 1 hora e 39 minutos. Porque eu deixei a bateria ficar muito baixa, né? Agora eu tô chegando a 3%. E aí as pessoas que torcem o nariz pro carro elétrico vão falar: nossa, 1 hora e 40, nossa, é muita coisa. Olha, para mim não é, tá? Porque a economia que eu tô fazendo vale muito a pena. Por quê? Eu estou fazendo a recarga aqui e não vou pagar absolutamente nada. Então, normalmente, as minhas recargas eu não pago nada, porque eu faço a recarga aqui no Hitchcock ou então lá na CIAP, lá no centro. Então, quer dizer, eu não estou gastando dinheiro para poder rodar com o meu carro elétrico. Então, eu penso que vale a pena perder aqui um tempinho, 1 hora e 37 minutos. Para mim não vai fazer diferença. E aí o que acontece? A gente tem que usar a criatividade. Então, enquanto o carro está carregando, eu vou ali no Hitchcock tomar um delicioso café da manhã e também vou concluir a edição desse vídeo que em breve eu vou postar aqui no YouTube. Muito bem, eu terminei de fazer a minha recarga, durou 1 hora e 45 minutos. Aí muitas pessoas que torcem o nariz para o carro elétrico vão falar: nossa, 1 hora e 45 minutos? É o tempo que leva para poder recarregar
um carro elétrico numa velocidade de 30 kW por hora e com a bateria baixíssima, como eu cheguei aqui a 3%, como vocês viram, ou melhor, a 2%. Então, assim, durante esse tempo, o que eu fiz? Eu editei o vídeo, como vocês viram aí. Eu vi o programa Autosport, que eu gosto muito de ver o programa Autosport. E tomei um café da manhã delicioso aqui no restaurante Hitchcook. Então, assim, eu não perdi meu tempo. Vocês podem ficar tranquilos. E o que é melhor, eu não paguei absolutamente nada para poder fazer a recarga. Eu paguei apenas o café da manhã. Inclusive, o café da manhã ficou mais barato do que se eu fizesse essa recarga na minha casa. O café da manhã aqui ficou em torno de R$30. E se eu fizesse a recarga em casa, eu pagaria em torno de R$45. Então, assim, é muito vantajoso. Pelo menos para mim, é muito vantajoso ter um carro elétrico. Agora, se você acha que não é vantajoso ter um carro elétrico, continue com o seu veículo a combustão. Porque assim, eu não estou tentando induzir ninguém a comprar o carro elétrico. Eu estou apenas compartilhando a minha experiência de ter um carro elétrico para que você tome a melhor decisão. Ou seja, para que você decida se o carro elétrico é para você ou não. Se você gostou desse vídeo, curta para que eu saiba que esse vídeo foi interessante, que esse vídeo foi importante e que ele agregou algo de bom em sua vida. Se você quer acompanhar a minha experiência de ter um carro elétrico, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para poder receber as notificações sempre que eu postar vídeo novo aqui no canal. Até a próxima!